Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Vigésimo sétimo domingo do tempo comum, 8 de outubro de 2023. O evangelho de hoje faz parte de um conteúdo maior, que inclui Mateus capítulo 21, versículos de 23 a 46. Os principais sacerdotes e os anciãos perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas. Mateus capítulo 21. Eles se consideravam donos de tudo e não queriam que ninguém fizesse nada sem a sua permissão. E no podcast de hoje, vamos ver como Jesus respondeu a essa provocação. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Amém. Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha e a cercou em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre. A parábola é um belo resumo da história de Israel, extraído do profeta Isaías, no seu capítulo 5. Jesus se dirige aos principais sacerdotes e aos anciãos, aos fariseus, e responde à pergunta que lhe fizeram sobre a origem da sua autoridade, lá no versículo 23 do capítulo 21 de Mateus. Através desta parábola, Jesus esclarece várias coisas. Primeiro, ele revela a origem da sua autoridade. Ele é o filho, ele é o herdeiro. Segundo, denuncia o abuso de autoridade dos arrendatários, ou seja, dos sacerdotes e anciãos que não cuidaram do povo de Deus. 3.
Defende a autoridade dos profetas, enviados por Deus, mas massacrados pelos sacerdotes e anciãos. 4. Expor as autoridades que manipulam a religião e matam o filho, porque não querem perder a fonte de renda que conseguiram acumular para si ao longo dos séculos. No final da parábola, Jesus pergunta: então, quando o dono da vinha chegar, o que fará com aqueles arrendatários? Eles não haviam percebido, mas a parábola estava falando deles. Por isso, com a resposta que dão, decretam a própria condenação. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo responderam: ele fará morrer miseravelmente aqueles ímpios e dará a vinha a outros vinhateiros, que entregarão os frutos a ele no tempo certo. Várias vezes Jesus usa esse mesmo método. Ele leva a pessoa a declarar a verdade sobre si mesma sem perceber que está se condenando. Por exemplo, no caso do fariseu, que condena a jovem considerando-a pecadora, Lucas capítulo 7, e também no caso da parábola dos 2 filhos, lá nos versículos 28 a 32 do capítulo 21 de Mateus. Pelo esclarecimento de Jesus, os sacerdotes e os anciãos, os fariseus, entendem que a parábola fala deles, mas não se convertem. Pelo contrário, eles mantêm o seu plano de matar Jesus e rejeitarão a pedra angular. Mas não têm coragem de fazer abertamente porque temem a reação do povo. No evangelho que meditamos hoje, surgem 2 grupos que naquele tempo governavam: sacerdotes, anciãos, fariseus. Eu vou falar um pouquinho, uma breve explicação sobre o poder que cada um deles exercia na sociedade naquele tempo. Começando pelos sacerdotes, eles eram os encarregados do culto do templo. Então as pessoas traziam dízimos e outros impostos e ofertas ao templo para pagar pelas promessas que faziam. O sumo sacerdote ocupou um papel importante na vida da nação, especialmente após o exílio. Ele foi escolhido, nomeado, entre as 3 ou 4 famílias aristocráticas da época, que exibiam mais poder e riqueza. Os anciãos, ou líderes do povo, eram os líderes locais nas diferentes aldeias e cidades. Sua origem veio dos líderes das antigas tribos. Os saduceus eram a elite aristocrática secular da sociedade. Muitos deles eram comerciantes ricos ou proprietários de terras. Não aceitavam as mudanças propostas pelos fariseus, como, por exemplo, a crença na ressurreição e na existência de anjos. Os fariseus significa separado. Eles lutavam para que, através da perfeita observância da lei da pureza, as pessoas pudessem tornar-se separadas, como a lei e a tradição exigiam. Pelo testemunho exemplar da sua vida, segundo as normas da época, a sua autoridade moral foi profundamente sentida nas aldeias da Galileia. Os escribas, ou os doutores da lei, eram encarregados de ensinar. Eles dedicavam suas vidas ao estudo da lei de Deus e ensinavam as pessoas como observar a lei em tudo. Nem todos os escribas eram da mesma linha. Alguns eram parentes dos fariseus e outros dos saduceus. Santa Pelágia era uma bailarina belíssima, escandalosa, muito divertida, festiva, pagã. Costumava encantar e seduzir os homens com sua dança, com sua alegria, roupas, joias e outros ornamentos luxuosos. Tornou-se uma das figuras mais conhecidas da vida mundana e social de Antioquia e adquiriu grande riqueza. De acordo com a história, durante uma procissão, o bispo Nono percebeu a presença de Pelágia entre o povo, numa atitude desinteressada e debochada. Iluminado por Deus, o sábio bispo disse à multidão que se uma simples mulher era capaz de enfeitar-se tanto para os homens, quanto mais deveríamos nós enfeitarmos nosso interior para o encontro com Deus. Aquela observação tocou o coração da bailarina pagã. Ela foi para casa refletindo sobre as palavras do sermão
e ali chorou de arrependimento a noite inteira. No dia seguinte, procurou o bispo, que a enviou a uma senhora cristã para ser preparada para o batismo. Trocou as roupas e adereços de seda e ouro por uma túnica branca para ser batizada. Depois disso, retirou-se para Jerusalém, viver como eremita numa gruta no Monte das Oliveiras. Viveu afastada de todos e conservou sua identidade sob segredo, vivendo o resto da vida disfarçada de homem. Somente quando morreu, os ermitãos descobriram que era uma mulher. Foi então que reconheceram tratar-se da bailarina de Antioquia, agora uma simples penitente arrependida que se anulara do mundo no seguimento de Cristo. Figuras cristãs como Santa Pelágia recordam profeticamente a Igreja da verdadeira ordem dos valores obscurecidos frequentemente pelos crescentes compromissos temporais. Ainda hoje necessitamos pedir ao bom Deus que envie pessoas animadas e corajosas para a condução da sua Igreja. Deus nosso Pai, sede nossa luz e nossa direção neste dia. Velai por nossa saúde e por nossa paz interior. Ajudai-nos pela intercessão de Santa Pelágia a sermos mais nós mesmos e assim encontrarmos a alegria e a paz interior. Ajudai-nos a viver intensamente cada momento em nossa vida, sabendo que tudo caminha rumo à unidade perfeita. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você. E amanhã nos encontramos por aqui. Até lá!